Se você sente que vive nesse ciclo de salvar post, escutar um monte de especialista falando, conversar com um monte de mãe, ler um monte de livro e ainda assim, na prática, e só até onde a sua paciência vai, esse vídeo é para você e eu já vou te adiantar uma coisa. O problema não é você e nem a abordagem. Oi, se a gente nos conhece ainda, muito prazer, meu nome é Camila, sou educadora parental e pedagoga e eu trago aqui nesse canal informações sobre disciplina positiva e como usar isso na educação de crianças pequenas. E esse vídeo aqui, especificamente, nasceu dessa ideia de que eu já escutei muitas mães falando que adoram a disciplina positiva, acham muito lindas, mas ou a teoria é boa, mas na prática a teoria é outra, ou que elas vão só até onde vai o limite da paciência delas e depois elas vão para o tradicional mesmo. E um problema recorrente que eu vejo aqui é a maioria dessas mães tem a ideia de que saber de tudo um pouco vai ajudar a resolver os problemas. Então, a gente tem muita informação disponível hoje, a gente tem muitos especialistas sérios, tanto de educação quanto de neurociência e parentalidade. Só que o que acontece é que cada um tem uma abordagem, cada um segue uma abordagem. Não necessariamente uma abordagem própria, né? Que também com o marketing cresceu muito essa ideia de que tem que ter o seu próprio método. Não é disso que eu tô falando. Tô falando que a gente muitas vezes não se atenta que uma pessoa de quem a gente gosta muito e entende muito bem o que ela fala, tá falando de uma teoria e uma outra pessoa que também a gente se identifica, gosta muito do conteúdo e acha útil, fala de uma abordagem totalmente diferente. E aí a gente se nutre de tantos conhecimentos diferentes que quando chega na hora de usar, na hora de um conflito, na hora de uma briga entre irmãos, na hora que a criança fala não para você, que ela não vai comer, que ela não vai escovar o dente, que ela não vai tomar banho, na hora que ela começa a gritar, chorar, se jogar no chão, a gente se sente perdida. Não porque não sabe o que fazer, e sim porque a gente sabe muitas coisas. E aí eu vou te dizer agora, nesse segundo, o que é que está faltando para você conseguir aplicar. É uma coisa difícil e simples ao mesmo tempo. Está faltando você decidir o que você vai fazer. Sim, o que transforma de verdade o seu jeito de educar é escolher o que você vai seguir. Não precisa se aprofundar tanto mais, precisa entender um pouco melhor a motivação daquela postura ou daquela ferramenta, como a gente fala na disciplina positiva. E aí você também precisa se permitir testar e treinar aquilo. Não adianta você ler um monte de livros, fazer uma dessas coisas na hora e depois você fazer outra coisa, depois fazer outra, daí nunca vai funcionar mesmo, não tem jeito. As crianças precisam de segurança da gente, vocês já sabem disso, só que essa segurança vem também o quê? Da nossa coerência e da nossa constância. Isso não significa, porém, que a gente não pode mudar, principalmente se uma coisa não estiver dando certo. Não é isso. Mas significa que você precisa decidir, se permitir fazer diferente e praticar. Não até que você fique perfeita, mas até que você fique um pouco mais confortável, porque mudar uma coisa que a gente faz, mudar um comportamento, realmente leva tempo. Muitas vezes a gente pensa e faz uma coisa há mais de 30 anos. Como é que a gente quer mudar tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz em uma birra? Em uma vez que a criança não quer escovar o dente, não dá? A gente precisa mesmo treinar, praticar aquilo. Eu, inclusive, tive uma mãe numa mentoria em grupo que eu fiz que falou exatamente isso. Vou colocar aqui o depoimento para você ler. Mas ela falou que ela precisava de ajuda e quanto mais ela procurava na internet, mais perdida ela ficava. Justamente por isso. Porque na internet a gente sabe, a gente tem pequenos pedaços, pequenos fragmentos e de todas as abordagens possíveis, além da própria interpretação de quem está falando, que é muito válida e justa. Só que isso pode te confundir. E aí ela falou também no depoimento que as coisas só destravaram ali na casa dela quando ela percebeu que ela precisava primeiro organizar os sentimentos, os pensamentos e os conhecimentos. E é justamente isso que a gente fez naquele grupo de mentoria, mas não só. Então,
Primeiro a gente organizou esses pensamentos, separou dos sentimentos, entendeu ali aquela situação. Depois a gente conectou com todas as informações que aquelas mães tinham. Aquela foi uma mentoria que eu fiz só com 4 mães, então foi um grupo bem íntimo. E aí, sobre cada situação, elas me disseram quais informações, conhecimentos elas tinham. Eu entrei com os meus, da minha abordagem, sempre deixando muito claro quais são os autores, qual é essa abordagem, qual é esse diferencial, vamos dizer assim, só a título de elas entenderem que eram caminhos diferentes, às vezes complementares, às vezes opostos. E só a partir daí a gente passou para um terceiro passo que era planejar a ação. Então, essa é uma coisa que eu defendo muito e que eu acho que você deve fazer. Depois que você decidir o que você vai fazer, você precisa treinar isso em momentos menores. Não deixa para fazer isso na hora que a sua criança tem a maior birra do mundo no meio do supermercado com um monte de gente estranha olhando para você. Treina com momentos pequenos. E treina na sua cabeça também. Treina da próxima vez que a sua criança chorar porque não quer escovar os dentes, o que, que você pode falar? Pense em algumas opções para você, claro. Decide uma e vai treinando na sua cabeça. E aí, cada vez que for hora de escovar o dente, sua criança fala não para você, você vai treinar esta mesma coisa. Para você ver se vai funcionar ou não. Eu sempre sugiro que você teste a mesma coisa por uma semana. Tem crianças que vão reagir do jeito que a gente espera na primeira vez, depois não vão reagir mais dessa forma. Tem crianças que não vão reagir de primeira, mas quando chegar lá no final da semana você já foi tão coerente, tão consistente que elas vão começar a mudar o comportamento delas. O que vai dizer se isso está funcionando ou não é a quantidade de vezes que a sua criança responde positivamente àquilo. Porque na disciplina positiva a gente não está buscando obediência cega. Então a gente precisa saber que às vezes eu vou usar uma ferramenta e vai dar certo, outras vezes vai ser a mesma situação, eu vou colocar a mesma ferramenta e não vai dar certo, não vai dar o resultado que eu espero, a criança não vai obedecer. E tudo bem, porque criança é gente e gente tem que vontade, tem dia ruim, tem dia que não tá bem, às vezes muda de ideia, isso é normal. O que você vai precisar avaliar é a frequência com que isso dá certo. E além disso, como as crianças estão em desenvolvimento, muitas vezes elas trocam de fase, como no videogame mesmo. Tem muitas mães que falam isso. Que ser mãe é tipo estar num videogame, só que sempre é o chefão, né? Então tá sempre trocando de fase. E aí você troca o que você está fazendo e observa de novo essa mudança ou não de reação da criança. Então, depois de tudo isso, eu quero que você me conte aqui nos comentários qual é a sua decisão para hoje. Qual é a postura que você vai mudar a partir de agora? Uma coisa só, uma pequena coisa. Me conta aqui para a gente conversar. Um beijo e até a próxima.